Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E é com temor, Senhor, que nós iremos proferi-la diante do Teu povo. Então nós te pedimos, ó Pai, a cobertura do Ruach HaKodesh. Nós pedimos que o Senhor venha nos capacitar, direcionar, que essa palavra seja viva dentro dos nossos corações. Queremos sair daqui hoje, ó Pai, alimentados por essa palavra que tem sido o nosso pão de cada dia, porque nós sabemos que é a Tua palavra, Deus, que tem nos dado sustento nesse mundo em trevas que estamos vivendo, e é ela que tem nos dado a esperança, porque cremos que por meio dela nós veremos muito em breve o nosso Mashiach retornando. Aleluia. E nós poderemos vê-lo, Senhor, como Ele é, e juntos, na Shalom do Senhor, poderemos glorificar ao Eterno por tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito. Então te pedimos, ó Pai, a graça do Senhor nessa manhã, que o Senhor nos conceda, Deus, o poder e a autoridade para ministrar e conduzir essa palavra na unção do Teu Ruach HaKodesh. É a nossa oração, Pai, em nome do Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, bendito seja o Teu nome. Aleluia. Amém. Zav é o nome da nossa porção de hoje, né, irmãos? Uma porção muito maravilhosa. A gente vê que os dias estão passando tão rápido, né? Que nós já estamos no meio, né, das porções, e o livro de Levítico é aquele que fica no meio, né, dos 5 livros da Torá. E essa porção, que é a porção Zav, que significa em português, dê esta ordem, ou ordene, ela é a 25ª Parashá, ou Parashot, né? E é interessante que no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 28, versículo 40, lá nós temos uma porção, que é a porção Tetzavet, né? Que a palavra Zav vem dessa raiz aí, da palavra Tetzavet, que significa algo tão profundo, queridos, porque Adonai ele vem nos ensinando a construção do tabernáculo. E aqui essa Parashá, Tetzavet, ela focou mais a questão da roupagem do sacerdote, como o sacerdote deveria se vestir. Então Adonai ele é tão maravilhoso que ele vai nos ensinando o processo da santidade. E o processo da santidade começa naquilo que nós achamos que é tão nada diante de Deus, que são as nossas vestes, né? E agora o Senhor começa a dar uma ordem para o povo de Israel, através de Moisés, né? E é interessante que a Parashá passada, ela se referia aos sacrifícios, mas relacionado ao povo, aquilo que o povo deveria trazer para o sacrifício. Já nessa Parashá aqui, a gente percebe que o Senhor, ele foca mais no Kohen, que é o sacerdote, e aquilo que ele iria fazer com aquela oferta. Ou seja, o Senhor ensina o povo a trazer a oferta, mas agora aqui o Senhor vai ensinar ao Kohen que ele deveria certificar se aquela oferta que o povo trouxe, ela estava de acordo com a vontade de Adonai, se era uma oferta correta. Então nós entendemos que até para fazermos o sacrifício, o Senhor exige de nós os elementos que Ele pede. Então muitas vezes nós queremos oferecer a Deus aquilo que Ele não quer, e isso passa a ser uma oferta de tolo. Por isso que nós precisamos averiguar a vontade de Adonai naquilo que Ele tem nos pedido. E essa Parashá, ela vai nos ensinar princípios profundos sobre o sacerdote, sobre o Kohen, como ele deve se comportar dentro desse tabernáculo. E como nós sabemos que Yeshua HaMashiach, ele veio abrir o portal, né? Ele veio rasgar o véu, para que nós pudéssemos estar dentro desse tabernáculo. E todo aquele que hoje recebe Yeshua como seu Messias, ele tem acesso livre a esse tabernáculo. Então nós entendemos que todos nós hoje aqui, que cremos no Messias e que temos vivido uma vida em busca de santidade, todos nós aqui com certeza podemos e precisamos aprender
qual é a maneira que nós devemos nos comportar. Que tipo de sacrifício o Senhor, Ele requer então do seu povo. Nessa porção da Torá, Adonai continua a descrever as diferentes leis de sacrifício. Uma distinção é feita entre as ofertas do pecado, as ofertas queimadas e as ofertas de oferenda de gratidão, cada uma seguindo o seu processo próprio. Deus então ordena os sacerdotes que façam outra oferta que se ordene em suas posições. Interessante que o livro de Levítico, ele tem uma maneira, de trazer esse assunto da verdadeira espiritualidade. Porque muitas vezes nós espiritualizamos o que não é para espiritualizar. Tem muita gente espiritualizando uma fitinha, um sabonete, até o próprio óleo, derrama aquele tanto de óleo endemoniado, Então nós podemos entender que essa paraxá, ela nos faz entender que a espiritualidade e o corpo, elas estão em relação ao sacrifício. Significa que o nosso corpo, ele deve ser entregue a Adonai totalmente, tanto externamente, que são as nossas roupas, quanto também a nossa roupagem interna. E nós percebemos que muitas pessoas, às vezes, elas entregam a Deus os seus problemas, mas não entregam a Deus as suas vidas. Elas entregam a Deus as suas dificuldades, as lutas que vivenciam diariamente, as provações que têm passado. Mas o verdadeiro sacerdote é aquele que entrega o seu corpo como um verdadeiro sacrifício a Adonai. Shaul, ele expressou isso, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos. Ali ele está fazendo um clamor ao povo, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo, agradável. Este é o verdadeiro culto racional. Que sejais transformados na vossa mente. Então aqui nós aprendemos que, através desses rituais, dos sacrifícios que Adonai pede, os significados desses rituais são aquilo que nós vivenciamos todos os dias, irmãos, como uma oferta agradável a Adonai. Sabe como que nós somos oferta agradável a Adonai? A maneira como nós nos levantamos todos os dias. Como é que nós nos levantamos todos os dias? Nós sabemos que o correndo, ele tinha que orar 3 vezes ao dia, pela manhã, à tarde e à noite. A maneira como ele se entregava na parte da manhã, querido, era o resultado como ele fechava o dia. Então a nossa vida é um constante sacrifício, é um constante ritual, no qual a nossa vida se torna, todos os momentos, uma oferta agradável a Adonai. E esses sacrifícios, eles têm uma simbologia diretamente ligada ao culto que nós fazemos ao Senhor. É tão interessante, queridos, que muitas vezes nós queremos fazer culto a Deus. É o culto da prosperidade, o culto da vitória, o culto da bênção, o culto, é tanto culto, irmãos? Tem o culto para o homem, o culto para a mulher, o culto para os separados, entendeu? Queridos, nós precisamos entender que a palavra culto vem da palavra cultura, que é um estilo de vida diário. O nosso culto não é vir a uma igreja, isso não é culto. Aqui é o ajuntamento de pessoas que se reúnem para louvar, engrandecer a Adonai. O verdadeiro culto é como nós nos comportamos todos os dias, os sacrifícios diários que nós fazemos no nosso dia a dia. Isso está ligado ao verdadeiro culto. Agora, o reflexo do que nós vemos lá fora, nós vamos ver bem sucedido quando nós entramos num lugar chamado templo, numa casa, e ali nós ajuntamos cada um que vem, que é um pilar, que é uma coluna desse templo, e aí nós podemos manifestar em unidade, coletivamente, a nossa espiritualidade que já foi acrescentada a cada amanhecer.
E por que muitas vezes o culto ao Senhor, ele perde a forma? Porque nós colocamos a nossa mão humana. Nós queremos dizer, eu quero cultuar a Deus hoje dessa maneira, sendo que Adonai diz, o culto é meu. Vocês não devem fazer um culto para agradar vocês. Vocês têm que fazer um culto que me agrade. E ele já definiu o estilo. Ele já colocou uma ordem. Vocês vão ver que todas as parashot, elas nos indicam uma ordem de Deus. Quando ele chama a construção do tabernáculo, ele vai dando ordens, ordenanças. E uma ordem de Deus, queridos, é uma obrigação para nós. Uma ordem de Deus não deve ser deixada de lado, porque quando Deus fala, o nosso papel é nos inclinarmos e dizer, Rineire, Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto a obedecer. E muitas vezes você vai entrar na presença dele totalmente, de uma maneira que o seu corpo está tão cansado, tão cheio de acúmulos de problemas. E é aí que o sacrifício entra, meu querido. Quando nós falamos, Senhor, meu corpo, não é um corpo que o Senhor quer. Mas sabe o que acontece quando nós abrimos mão do nosso eu, do nosso descanso, de tantas coisas? Adonai fala, é assim que eu quero que você venha. Venha como estás. Mas o que Adonai quer nos ensinar nessa manhã, querido? Que não significa porque o nosso corpo está às vezes cansado com sono, mas o nosso espírito, ele não dorme. O corpo pode estar cansado, mas o espírito não dorme. Quando você está lá na sua cama sonhando, seu espírito está acordado. É por isso que você sonha. Ou vocês pensam que o seu espírito está lá dormindo junto com você? O seu corpo descansa, mas o seu espírito, ele está aceso. E muitas vezes o Senhor está trabalhando em você enquanto você dorme. Até dormindo nós somos um sacrifício vivo. Até dormindo nós estamos na presença do Senhor. Até dormindo nós estamos cultuando ao Senhor. Então aqui nós entendemos que quando nós celebramos, por exemplo, uma Seudat Hadon, nós encontramos o caminho para este sistema quando nós alimentamos o pão e o vinho. O que é uma Seudat Hadon? É o que denominaram como Santa Ceia, Ceia do Senhor. Um dia nós vamos ensinar aqui o que é a verdadeira Seudat Hadon. Porque Yeshua não criou essa ideia. Isso aí não veio do nada. Quando ele traz alguma coisa, queridos, é porque aquilo já existe. E Yeshua, ele só veio afirmar todas as palavras da Torá. E se nós não celebramos a Seudat Hadon, nós estamos indo contra a palavra de Adonai. Seudat Hadon não é a Páscoa. Ela foi acrescida dentro do momento da Páscoa. Por isso, segunda-feira você deve vir, porque você vai ali naquele dia de Pêssah, quando você levantar o terceiro cálice, você vai dizer, eu estou aqui vivenciando o momento do Mashiach. E assim como ele disse, deixa uma taça nessa mesa, porque eu vou voltar para bebê-la junto com vocês. E todas as vezes que nós celebramos o Seudat Hadon, nós estamos trazendo Yeshua de volta, nos aproximando dele, até o dia que ele virá, e a porta vai se abrir, e ele vai entrar, querido, e vai cear conosco a verdadeira Páscoa que ele quer, porque nós vamos sair verdadeiramente desse mundo sujo, desse mundo que onde as trevas estão encobrindo, porque quando Yeshua voltar, queridos, a luz de Deus vai ser tão forte, que o mundo não vai suportar a glória dele, porque agora ele vai vir sem glória não. A primeira vez ele veio sem glória, porque a Bíblia diz que ele deixou toda a sua glória lá em cima, mas agora ele vai vir em glória, agora ele vai vir reluzente, e o mundo vai ver a luz de Deus através do Mashiach Yeshua. Aleluia. Nós o veremos como ele é, queridos. Então, quando nós cultuamos ao Senhor, nós estamos trazendo a realidade do que já está lá em cima. Se você deixa de viver o Shabat, o ritual do Shabat, que nós precisamos ainda de melhorar isso, nós estamos treinando para a eternidade. Nós estamos treinando aquilo que nós viveremos no futuro. Para o judaísmo ortodoxo, esse sistema sacrificial foi substituído, primeiro, pela oração, que é a forma de comunhão
com Adonai e o estudo da palavra. Nós falamos isso semana passada. Hoje nós pegamos esse ritual do sacrifício e transformamos através das brachot, das orações que são feitas. É por isso que nós temos um Sidur. Querido, o Sidur é para você pessoalmente fazê-lo. O Sidur é um momento pessoal seu com Adonai. Porque se alguém ficar lendo Sidur para mim, eu posso não entender, porque é um momento de intimidade seu com o Senhor. É aquela oração que você faz com Adonai, que só você está entendendo ela, porque é a expressão do seu coração. Mas Adonai, Ele promove um culto para nós podermos estarmos em unidade, celebrando a Ele essas porções maravilhosas. E a segunda coisa foi através do complexo de leis e rituais, em uma nova forma sugerida, que está aí em Levítico capítulo 7, no versículo 22 ao 27. Nós vamos entender isso mais à frente. Então, todo o complexo de leis e rituais em torno de preparar e comer alimentos tornou-se outra maneira em que o sistema sacrificial viveu. Com essas mudanças, uma coisa maravilhosa aconteceu. Cadê as mulheres dessa aqui lá? Com essas mudanças, queridas, as mulheres se tornaram especialistas no ritual do templo. Porque quando houve essas mudanças, Yeshua, queridos, abriu a porta para que todo aquele que nele crê, ele não disse só os homens que crerem, mas todo aquele que crê, jovens, crianças, homens, velhos, mulheres, todos têm acesso a esse lugar de entrega. Eu sou muito grata a Yeshua, queridos. Eu sou muito grata porque Ele nos colocou numa posição de honra. Não que a mulher não fosse honrada, pelo contrário. Adonai, Ele deixou leis para as mulheres porque o nosso lar, queridos, é o primeiro lugar onde nós podemos cultuar o Senhor. Sabe por quê, irmãs? Eu aprendo muita coisa com a Torá. Porque hoje nós temos um templo, um lugar onde nós nos reunimos, né? Mas nós mulheres, nós temos um templo doméstico. Um templo doméstico, aonde nós mulheres, né, buscamos todos os recursos alimentares para um ritual agradável a Adonai. Cereais, o pão, o vinho, a carne. Agora deixa eu te dizer, irmã, mulheres, só não pode levar o fermento. Mas você sabe que tipo de fermento é esse? O fermento do pecado. Tudo tem que ser em santidade. Mas aqui, irmãos, eu aprendo algo tão tremendo a respeito de liderança. Porque todos nós somos chamados para liderar. Adonai deu todos nós autoridade e poder. Ele às vezes coloca em locais específicos pessoas para organizarem. Porque se cada um for querer liderar de seu jeito, vira uma bagunça. Mas todos nós fomos chamados para serem líderes espirituais. Você é líder espiritual, meu irmão. Você tem uma responsabilidade dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você foi chamado para estar. Então, quanto mais nós mulheres buscamos uma vida de integridade espiritual, nós vamos alargando os nossos olhos para além das chamas, coisas mais elevadas, pois ao cuidar de nossas casas, nós mulheres temos grandes responsabilidades de dar continuidade nessa conexão com Deus e com a Kehilá, e com a igreja. A mulher também, ela tem um papel de liderança. Dentro da sua casa, Adonai coloca ela como uma sacerdotisa. E Ele dá para ela autoridade. Nós vemos hoje quantas mulheres viúvas, que muitas vezes elas vão ter que ocupar o papel do homem ali dentro para educar seus filhos. E se ela não tiver esse espírito de sacerdotisa, como vai ser? Então, o casamento é para unir homem e mulher numa só mente, numa só fé, num só batismo, num só espírito. Por isso que nós temos 2 braços, 2 mãos, 2 ouvidos, porque quando um cai, tem um para sustentar, vocês entendem? Então
que trabalhar em parceria e entender que não há uma família sem uma mãe, uma mulher. E também não há uma igreja sem uma mulher. Imagina aqui só homens, irmãs. Os homens aqui gostam de ter só eles aqui? Vocês não acham que as mulheres fazem uma participação muito especial? Sabe o que acontece? Os homens têm a ideia de criar as coisas, não é assim? O homem, ele criou o liquidificador, a máquina de lavar, o fogão, e as mulheres usam. Não é assim? Mas no mundo espiritual, quem prepara o ambiente para os homens trabalhar são as mulheres. Por isso que elas são criativas. São elas que adornam o tabernáculo. São elas que trazem a beleza para o tabernáculo. Olha a beleza que está aqui, queridos. Tem uma mão de uma mulher. Então, no reino de Deus, o Senhor não exclui ninguém. Todos nós temos essa participação. Uma segunda coisa que eu acho interessante aqui, que os sacrifícios nos ensinam sobre a constância no relacionamento com Adonai. Quando você entende a questão do sacrifício, tudo na sua vida passa a ser uma motivação para você se relacionar com Adonai. Quando você, mulher, faz a sua comida, você vai lembrar do tabernáculo. Eu estou cozinhando para que a glória de Deus venha na minha mesa. Aquela comida que é oferecida. Mas quantas vezes mulheres reclamam, murmuram e amaldiçoam? Eu estou cansada, eu não aguento fazer isso mais. De vez em quando eu estou tão quebrada, irmãos, fazendo minha faxina. Aí quando eu lembro que eu estou limpando o tabernáculo, eu falo, Senhor, me renova para eu dar conta e chegar até o fim. Queridos, nós precisamos entender os princípios de Deus, quando Ele nos ensina que tudo na nossa vida é motivo de relacionarmos com Ele. Sabe aquele relacionamento que o homem tinha no Éden? Aquele relacionamento ele pode continuar, irmãos, desde que você faça o que é correto. Vocês acham que Adão ficava o dia inteiro só olhando para o tempo? Ele trabalhava no jardim, ele tinha obrigações. Adonai deixou para ele, a primeira ordem foi: trabalhe. O trabalho dignifica o homem e o torna mais perto de Deus. Deus não quer gente parada olhando para o tempo. Deus quer gente que produz, criativo. Porque o nosso Deus é um Deus criador e Ele quer que você dê continuidade à obra. Quando você limpa a casa, quando você está dirigindo seu carro, quando você está dando aula, quando você está fazendo qualquer coisa, você está trazendo a existência esse Deus criador. É um sacrifício a esse Deus criador. E isso traz você para perto dele, para um relacionamento de intimidade. Senhor, eu não tenho tempo para orar, porque tem tanta coisa para eu fazer. Transforma os seus afazeres em oração. Porque a oração é um estado interior. Deus sonda o coração do homem. Você não precisa de estar em lugar nenhum específico para orar. Porque quando nós oramos, nós entramos para dentro de nós e não para fora. Pelo contrário, nós precisamos de entrar para dentro de nós. É por isso que quando nós oramos, nós fechamos os olhos, para não ver o que está ao nosso redor. A não ser quando estiver expulsando os demônios, irmão. O capeta não é brincadeira não. Você leva os tapas se ficar de olho fechado. Mas, quando nós oramos, nós fechamos os olhos, para que as coisas exteriores não tirem nossa visão do que está dentro. Não haja uma perturbação na alma. No capítulo 6, versículo de 1 a 6 aqui, nós podemos ver que em Tzav não é um pedido que Adonai está nos fazendo, mas sim uma ordem, um comando. É interessante que eu observo nesses primeiros versículos que Adonai, a princípio, ele manda que o sacerdote entre vestido com calção, uma roupa mais simples, não é? Porque ele ia trabalhar com a coisa suja, né, irmãos? Mas na hora dele entrar no lugar santíssimo, irmãos, ele tinha que mudar de roupa. Você está lá trabalhando de pedreiro? Você está fazendo o que? A obra do tabernáculo exterior. Mas na hora que você vai entrar no santíssimo lugar, meu irmão, coloque sua melhor roupa. É por isso que o Shabat a gente vem bonito.
vestido para o Senhor, porque Shabat é o dia que nós nos encontramos com Ele, é o dia que você se veste melhor, você coloca a melhor comida na sua mesa. Muitas vezes nós deixamos só o miojo, né, irmãos? Mas não, prepare antes, coma com a sua família, coma o melhor, prepare uma coisa boa, vista sua roupa bonita e vem para o Santíssimo Lugar. O Senhor sabe que durante a semana você tem que às vezes vestir uma roupa, uma farda, né? Tem que vestir lá um uniforme de enfermeira, tem que vestir lá o avental da doméstica. Mas quando chega o momento de entrar no Santíssimo Lugar, nós mudamos a nossa roupa. E nós precisamos prestar atenção nisso. E tem que ser roupa de santidade, irmãos. Não pode ser roupa que denigre a santidade de Deus. Porque nessa hora, Adonai preocupa tanto com a roupa do sacerdote, que ele dá os detalhes da roupa. Eu quero que você venha vestido assim. Eu vejo que hoje, né, as pessoas exigem nos casamentos, né? Antigamente a roupa preta no casamento era chique, hoje não. A noiva fala assim: eu quero que você vai vestir de azul. Todas as madrinhas têm que vir de cor de rosa. Ela define, a festa é dela. Então ela escolhe como deve ser, né, a vestimenta dos convidados. Mas aqui em Tzav, essa ordem está diretamente relacionada com a doação de sacrifícios. Mas a intenção de Deus não é o sacrifício, mas a maneira especial de como realizamos o sacrifício. Adonai pede, irmãos, um cordeiro. Ele pede farinha, azeite, coisas fáceis de levarmos diante dele, significando que não é impossível as pessoas entrarem na presença dele. Porque quando você esforça em buscar a sua oferta, Adonai está vendo a intenção verdadeira do seu coração de entrar na presença dele. Mas tem muita gente que entra na presença dele de qualquer maneira, relaxadamente, com as intenções de obrigação, com intenções de busca. Mas Adonai quer uma oferta. A oferta que ele te pede, o presente que ele nos pede, é apenas uma forma de nos trazer para perto dele. Mas como é que nós temos levado essa oferta até ele, meu irmão? Como nós temos nos chegado diante de Adonai? Ele quer, é você, meu irmão. Ele não quer a oferta, ele quer você. A oferta é só uma motivação para que você tenha ânimo de chegar diante dele. Amém? Adonai esboça os detalhes do sacrifício, porém o que chama a atenção é que não é ele que está nesses detalhes, mas sim o nosso relacionamento com ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando nós temos um verdadeiro relacionamento com Adonai, os detalhes desse sacrifício, eles vão encher o nosso coração. Adonai, ele quer nos ensinar a motivar a nossa entrega. Ele quer nos ensinar a maneira como nós devemos estar diante dele. Ele quer ser amado por nós. Deus não quer que você esteja diante dele apenas porque precisa da ajuda dele. Ele não quer apenas ser servo para nós. Ele quer ser Senhor. Ele quer ser adorado. Ele quer ser venerado. Ele quer que o nosso coração tenha muita paixão por Ele. Nós temos que ter muito amor pelo Senhor. E aqui a atenção dele não é no sacrifício, mas o relacionamento que você tem com Ele. E fica a pergunta para nós essa manhã, irmãos: como é que tem sido o seu relacionamento com Adonai? Como nós temos nos apresentado diante dele? No versículo 6:5. O fogo será mantido aceso continuamente sobre o altar. Ele não deve ser apagado. O fogo deverá ser mantido constantemente aceso. Mas que fogo seria esse para nós hoje, irmãos? Lá eles tinham que manter o fogo aceso mesmo, né? Pôr lenha,
manter. Eu fico até pensando como que esse fogo ficava aceso, irmãos. No deserto, né? Não tinha muita madeira para fazer lenha, né? Adonai, ele é misterioso. Porque ele trabalha por trás de coisas invisíveis que nós não entendemos, irmãos. A constância está no relacionamento através da oração. E o fogo é o símbolo da paixão que acompanha o sacrifício. Que fogo seria esse para nós hoje? Oração. Mas, irmãos, o que nós temos visto hoje? Que a oração está em segundo plano na vida da maioria de nós. Nós preocupamos em fazer muitas coisas. Vamos fazer não sei o quê. As pessoas animam. Mas tudo por trás tem que haver oração constantemente. Essa semana nós tivemos lá em casa um grupinho de irmãs orando. Quem foi, ganhou. Quem não foi, deixou de ganhar. Porque para chegar na oração tem que haver sacrifício. É uma entrega esse sacrifício, irmãos. É abrir mão do que não é tão urgente. Orar muitas vezes é mais urgente do que o que você está fazendo. Você pode trabalhar, queridos. E o seu dinheiro não vai render, sabe por quê? Porque não tem relacionamento com Adonai. Adonai não participa disso aí. E quando nós paramos diante dele, ele nos renova, ele nos dá força. E é nesse momento que nós vamos acendendo a nossa vida. Quem não ora está apagado há muito tempo. E é por isso que as igrejas estão fracas, frias. Sabe o que acontece nas igrejas, irmãos? A liderança fica inventando culto. Fica inventando culto disso, culto daquilo, para motivar as pessoas a estar lá. Para motivar as pessoas a não parar de ir na igreja. Aí faz aqueles cultos cheios de cores, balões, muita dança, muita música, porque o povo gosta de descontrair, né? Falou que é baile, todo mundo quer ir. E o que nós temos visto hoje? Que os altares viraram palcos e não um lugar de morte. Quem não ora não sabe o que é morrer da presença do Senhor. Porque só se vive quem morre. Só se ressuscita quem morre. E quando a gente morre na presença dele, através da oração, ele te ressuscita ali naquela hora. E você se levanta revigorado, cheio de ideias, cheio de criatividades. Ele realmente não para, querido, porque você só sabe pensar nas coisas eternas. Se a sua mente é ocupada por problemas, ou pelas lutas do dia a dia que você vive, do seu trabalho, etc, etc, meu querido, você está muito longe do altar. Porque nós podemos trabalhar, fazer muitas coisas, mas a nossa cabeça aqui, ó, ela é computadorizada. A gente consegue trazer à memória aquilo que nos dá esperança o tempo todo. É o tempo todo pensando nas coisas do alto. É o tempo todo buscando as coisas lá de cima. Independente de onde você está, meu querido, né? Está lá cuidando do enfermo. A mente está em Deus, manifestando a glória, orando, intercedendo por aquele doente. Está lá dirigindo seu táxi. Você está intercedendo por as pessoas que estão ali, pedindo por elas. Está na rua, como militar lá cuidando, né? Interceda pelo povo. Queridos, nós temos oportunidades o tempo todo. O culto ao Senhor, ele é constantemente. O fogo não pode apagar, porque a oração, ela é a chave que vai abrindo as portas que estão fechadas. E quem não ora não vê porta nenhuma aberta. Aí fica na fila da oração. Orem por mim. Vocês oram por mim. Vocês oram. É só nas 6 horas, queridos. Não é 6 horas não. É o tempo todo. É constantemente buscando fogo lá do céu. O que isso se traduz, irmãos? Traduz, sabe o quê? No Ner Tamid. A luz eterna, que ela permanece acesa 24 horas dentro do tabernáculo. Você e eu precisamos manter essa luz acesa constantemente. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu oro a noite inteira. Eu durmo orando, eu falo, Senhor, dá uma mexinha aí. Quando não estou sonhando, né? Aqueles sonhos assim, né? Adonai está mandando orar.
Aí eu oro, acordo, e a noite inteira oro e acordo. E essa madrugada eu dizia assim: Deus, põe fogo na minha boca nessa manhã. Me deixa ser boca do Senhor, Pai. Eu quero ser verdadeiramente a voz do Senhor nesse mundo. A voz do Senhor precisa ecoar nessa terra. Meus irmãos, não se calem diante da adversidade. Nós não podemos aceitar o que o mundo está nos oferecendo. E nós só vamos dar um fim nisso quando nós cumprimos a palavra que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, sabe o que é? Um povo que tem a minha identidade. Sabe quem nos ensina a orar constantemente, queridos? Yeshua orava sem cessar. Ele entregava a vida dele ao Senhor. E ele dá uma lição quando ele nos ensina o Pai Nosso, nos mostrando o modelo da oração aceitável a Deus. E ela começa com uma entrega: Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Então nós precisamos fazer isso todo dia, queridos. Acender o Ner Tamid. Ele, queridos, é um espaço que se acende em nossa vida. Mas quem tem que pôr o fogo é você. Quem tem que pôr o fogo é você que traz o óleo, é você que traz o material. E ali o Senhor vem e acende. E quanto mais você mantém a sua luz na presença dele, ele vai colocando óleo, ele vai incendiando a sua vida, e você permanece o tempo todo aceso. Então, irmãos, independente do que nos acontece no dia a dia, essa luz em nossas vidas não pode diminuir. Tem muita vela que já está se apagando, irmãos. Às vezes eu olho para o povo de Deus, eu vejo o povo tão cansado. A palavra de Deus no Shabat tem uma frase que diz assim: renova os nossos dias como nos dias da antiguidade. É uma frase que é falada em todo Shabat. Num dos rituais, renova. Nós precisamos desse renovo. E o Shabat é um renovo. É aonde nós colocamos uma força maior da nossa vida. Porque Adonai, ele vai te acender, vai te manter aceso a semana inteira. Mas durante a semana você tem que colocar a sua lenha, meu irmão. E não pode se diminuir. Muitos estão apenas no trilho de um ritual cultural. Porém, devemos lembrar uns aos outros de acender essa luz divina, sempre conversando com Adonai. Não adianta, irmão, a gente ficar só naquele ritual, não, sabe? Fazendo as coisas mecanicamente. Nós precisamos nos motivar uns aos outros a orar. Temos um grupo de WhatsApp, incentiva o irmão a orar. Ore lá, comece a orar. Nós precisamos levar mensagens que fortaleçam uns aos outros, louvores a Adonai, incentivo. Nós precisamos incentivar um ao outro a se manter aceso, irmão. Porque quando você vê que um está começando a apagar, você vai lá, põe fogo nele. Nós precisamos disso, uma motivação de estar na presença do Senhor. Precisamos alimentar constantemente essa faísca interna, interior, que está dentro de nós. Através de quem, irmãos? Dos rituais que a gente faz, através da oração diária, do jejum, do estudo da palavra e da tzedakah. Assim, eu e você vamos estar sempre na presença de Adonai e não vamos dar espaço para o pecado. Que a única coisa que você deve evitar fazer na sua vida é pecar, meu irmão. Esse aí você deve fugir. Mas não deve evitar o de orar, de compartilhar, de pregar, né? Nesses 6 primeiros passuquim, versículos, nós encontramos a palavra fogo, que é a palavra esh, queimando no altar, um fogo que não poderia apagar. Mas ao que se refere esse fogo também? Primeiro, a força vital dentro de cada um de nós. Ou seja, irmãos, o desejo de buscar a Deus é um fogo que você não pode perder. Às vezes nós vamos ficando enfraquecidos com as lutas,
E vamos perdendo a motivação de orar, da obra. Sabe, eu sempre digo isso, que o tempo que você gasta em oração é o tamanho do seu amor a Adonai. Porque a gente não tem que orar, irmão, só quando os problemas surgem, não. Muitas pessoas só lembram de orar quando surge dificuldade. A Bíblia diz que é algo que está dentro de nós o tempo todo, esse desejo de falar com Deus. Vocês acham que Deus não fica triste quando você recusa orar? Quando Ele te chama para orar e você fala, não, estou cansado. Agora não, Senhor. Ele está sempre nos convidando à oração. Porque quando nós oramos, nós conectamos com Ele. Trazemos Ele para pertinho da gente. E Deus quer se relacionar conosco, irmãos, através da oração. E isso é uma coisa que você tem que desejar. Adonai não vai nos forçar a orar, não, viu? Mas uma coisa eu te digo. Se a gente não ora com vontade, Ele vai motivar você quando o problema vier. E aí você vai clamar. Vai pedir as pessoas para orar. Aí vai entrar em tudo quanto é fila de oração. Quando o problema vem, a gente ora o tempo todo. Mas quando as coisas começam a acalmar, nós esquecemos de Adonai. Se não tem problema para orar, meu querido, ore para agradecer, para louvar. Amém? Segundo, o temor. Esse fogo tem que estar aceso, porque nós tememos a Adonai. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor. Se nós não tememos a Adonai, irmãos, como que nós vamos orar? Para que a gente vai orar? Por que eu tenho que orar? Porque eu sei quem Deus é. O meu temor é de saber que Deus é esse Deus que fez todas as coisas, e eu preciso reverenciá-lo com temor, porque ai de mim se não tiver temor de Deus. E a terceira coisa é que a Torá dá a luz da redenção e da esperança. Se você não bota fogo na sua lenha, não bota lenha no seu fogo aí, né, irmãos? Fogo na lenha também, né? Se você não se acende diante de Adonai, meu irmão, nós esquecemos da palavra de Deus. E é tão fácil esquecer dela, não é? A gente esquece da palavra de Deus rápido. Deus fala as coisas e de repente a gente já esqueceu. Então, irmão, nós precisamos da Torá, porque é ela que vai dar essa luz para que você esteja constantemente aceso diante do Senhor. Existe um escritor rabino, né? Ele chama Sefat Emet. Ele escreveu o seguinte: na alma de cada judeu existe um ponto oculto que está inflamado com o amor a Deus, um fogo que não pode apagar. Ou seja, o desejo humano de adorar o Criador deve ser renovado a cada dia continuamente. Ou seja, a presença de Deus na nossa vida é só um pontinho, irmãos. É ou não é? Por que o homem peca com tanta facilidade? Porque Deus só está como um pontinho oculto. Mas sabe quando Ele é revelado na nossa vida? Quando você se acende, quando você põe o fogo na sua vida, o fogo do Ruach HaKodesh. Aí Deus começa a crescer dentro de você, a tal ponto do que Paulo escreveu, que mesmo que o vaso se quebre, o que importa não é o vaso, mas é o que está dentro do vaso, que é possível a Ele fazer novamente um vaso novo. Nós somos restaurados, querido, quando nós colocamos Deus em evidência em nossas vidas. Mas como esse fogo, então, ele pode estar vivo dentro de nós? Primeiro, o fogo está sempre presente. Este fogo é Deus, mas cada dia devemos vencer o que o sufoca, ou seja, aquilo que nos distrai e nos afasta do amor e da adoração de oferecer o serviço com a plenitude de nossos corações. O que faz esse fogo apagar? Muitas vezes, querido, é aquilo que te sufoca. Tem muita gente que dá mais ênfase ao problema do que ao eterno.
Tem muita gente que o problema dentro dele é maior do que o eterno. E quando nós colocamos mais ênfase no problema, Deus fica como esse pontinho lá dentro, apagadinho. Mas nós precisamos tirar o problema para fora. Por isso que a Bíblia diz: confessai a vossa culpa, falai o que está no seu coração. E quando você ora, você externa para fora toda a sua dificuldade, você põe para fora, para que Adonai cresça dentro de mim, de você. Mas muitas vezes nós subimos em cima do problema e ficamos ali. Mas você tem que subir em cima do problema para ser uma escada que vai te levar à presença de Adonai. E tem gente vivendo assim, ó. Eu olho para muito crente que está assim, carregando fardos, sendo que a palavra diz: lançai sobre mim a vossa ansiedade, o vosso fardo. E aí nós encontramos uma igreja estressada, cansada. Sabe por quê, irmão? Porque não ora. E os problemas têm nos vencido, ao invés de Adonai vencer os problemas. Você não quer sair fora desse problema? Então ora. Deixa Adonai pelejar as nossas dificuldades. Muitas vezes nós queremos vencer o problema por nós mesmos e não vamos conseguir. Adonai disse para Josafá assim, ó: tá vendo essa peleja que você está nela aí? Faça nada não, que é eu que vou pelejar para você. Essa luta é minha. E muitas vezes, irmão, nós estamos lutando contra um problema e aí vai trazendo outro. Ao invés de entregarmos as nossas dificuldades a Adonai, aquilo que está nos sufocando, para sermos livres do problema e dizer: Senhor, eu quero a Ti somente. E quanto mais você busca Adonai, meu irmão, mais o problema vai ficando pequeno. Aí Deus cresce e esse pontinho, né, que está dentro de nós, que é o eterno, ele vai crescer e o seu problema vai diminuir. Amém? No verso está escrito assim: Estamide tucado ao Ramsbei Ak. Um fogo deve ser continuamente aceso sobre o altar. Onde está o seu altar, meu irmão? Onde é o seu altar? É esse aqui, ó? Esse não é seu, não, né? Esse aqui é daquele lá. Tem um altar aqui físico, só para mostrar. Tá vendo o que está em cima desse altar aqui? É os mesmos elementos que devem estar dentro do nosso coração. O coração é a arca. A arca, o que ela carrega dentro? A Torá. O coração tem que ter essa palavra. A menorá que está ali, que é a presença de Yeshua, por meio desse fogo que não pode apagar, porque é Ele que te mantém aceso diante de Adonai, meu irmão. Sabe por que Ele te mantém aceso? Porque Ele é o verdadeiro sacrifício. Se depender de nós, Adonai não tem nada. Ele é o verdadeiro sacrifício aceitável. É por isso que nós temos que amar muito Yeshua. Porque se Ele não tivesse topado, né, a proposta de Deus de ser o nosso Salvador, nós estaríamos perdidos. Então o que nós podemos entender aqui? Que o tamid significa contínuo ou presente, que é o mesmo termo usado para descrever o ner tamid, que é a luz eterna que queimava no santuário. As crianças estão empolgadas, queridas, elas estão lá aprendendo sobre o Pêssaro, por isso que elas estão felizes, amém? Amém. Então o ner tamid que colocamos em nossos templos são para lembrar da necessidade deste serviço contínuo. Ou seja, por que a gente coloca, né, e acende a menorá, a luz que está no tabernáculo? Para a gente não esquecer que Deus está continuamente interagindo com a sua humanidade, com o seu povo, e que Ele deseja estar aceso na nossa vida. Mas aqui eu acho uma coisa interessante. Lá no Salmo 16:8 diz assim: tenho sempre colocado o Senhor diante de mim. Aqui nós vamos encontrar também a palavra tamid. Está escrito assim:
Shiviti Adonai le negid tamid. Tenho sempre colocado o Senhor diante de mim. Então significa ter em mente a Deus. Como que você coloca algo à sua frente? Não é aqui, ó? Na mente? Onde está a sua frente, irmãos? Não é aqui, na sua testa, entre os dois olhos? Sua mente está aqui, ó. Você olha direcionado sempre para as coisas. Tenho posto o Senhor sempre diante de mim. E quando a gente faz isso, irmãos, os nossos olhos não é colocado na mulher dos outros, na bebida, na droga, na prostituição, na comida, na mentira. Quando nós colocamos o Senhor diante de nós, essa luz vai manter acesa 24 horas, irmão. Porque Yeshua é o Senhor, é essa luz que está constantemente acesa para nos acender diante do Eterno. Então significa que nós devemos colocar os nossos olhos, que é a nossa mente, diante de Adonai. Quem é essa luz que está apaga, que não se apaga e que nós podemos ver constantemente? Yeshua. E Yeshua é a luz que não se apaga, meu irmão. Por isso que ela tinha que ser mantida acesa lá dentro do tabernáculo o tempo todo, para não se apagar. E através dessa luz nós podemos ver outros rostos, a imagem de Deus. E quais são esses rostos? Quais são essas outras faces? Quando você está diante da luz que é Yeshua, meu irmão, sabe quem você vai ver? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus vizinhos, seus parentes. Você vai estar diante de Yeshua e sua mente vai o quê? Te levando a lembrar das pessoas. E aí você apresenta essas pessoas diante de Adonai. É uma oração constante. É você que mantém as pessoas acesas diante de Adonai. Quando você ora, você pode acender uma vida, meu querido. Quando você leva essa imagem diante de Deus. Quantas vezes eu estou lá lavando vasilha, fazendo as coisas, e vem na minha mente logo uma pessoa. É Adonai dizendo assim: apresente essa pessoa a mim. Uma vez, irmãos, eu estava fazendo isso, era precisamente 11 horas da manhã. Tinha terminado de fazer o almoço e eu fui lavar as vasilhas e comecei a orar pelo Júlio. Mas era uma oração de clamor, porque veio aquele espírito de morte sobre ele. E Adonai falou: interceda por ele. E eu comecei a clamar. E passou mais ou menos uns 40 minutos. O Júlio chegou em casa, trazido por uma mulher. Essa mulher estava subindo uma rua e ele vinha de moto. Essa mulher pegou ele na esquina. E ela levantou ele na moto assim, de forma que ele caiu em cima do capô do carro dela, de amassar a frente do carro dela. A moto foi rodando para o outro lado e virou um bagaço. Ele tinha comprado aquela moto de uma semana, novinha em folha. Mas o Júlio chegou lá trazido por essa mulher, sabe por quê? A roupa dele virou tira, sem sapato, arrancou a sola do sapato, as roupas dele rasgaram, de tão forte que foi a batida. Mas o Júlio não teve um roxo no corpo, nada vezes nada. Até a cueca que ele usava, irmãos, ela virou tirinhas. Estou dizendo isso com sinceridade. A roupa dele rasgou no corpo dele, mas o corpo dele não teve nenhum hematoma. E essa mulher queria levar ele para pronto-socorro e ele falando: não, não estou sentindo nada. E aí eu insisti muito, ele foi no médico, chegou lá, mas não tem nada no seu corpo, não tinha um roxo. A moto não sobrou, mas a oração da intercessão, ela é algo que traz existência, querido. Por isso, ore pelos seus filhos enquanto eles estão na rua. Ore pela sua parentela, interceda, apresente eles diante do Ler Tamid.
Apresente, Yeshua está lá ao lado do Pai, nos apresentando como sacerdote eterno, 24 horas, queridos, diante do Eterno, orando e intercedendo por nós. Mas é necessário que você se apresente a Ele. Mas fica a pergunta: podemos ver seus rostos na nossa frente em todos os momentos? Este é o lugar onde o Tamid representa tal desafio, e o desafio é Zav, manter o fogo que queima continuamente. Por que nós precisamos orar sempre? Receber essa ordenança de Adonai. Porque vai haver momentos que você vai estar fazendo outras coisas, mas se você estiver aceso, meu querido, Adonai está ali cuidando de tudo. Adonai vai estar o tempo todo cuidando de nós. E aqui nos ensina isso. É preciso praticar a oração e a adoração para manter cada um desses rostos e o aspecto da imagem de Deus diante de nós. Eu não sei quanto tempo você tem orado, meu irmão, mas você e eu precisamos orar muito nesses dias. A oração pode mover céus e terra. No capítulo 6, versículos 7 ao 11, ali há algo interessante, que essa porção de Zav, é interessante que ela cai no Shabat, que antecede o Pessah, que é chamado de Shabat Hagadol, que é o grande sábado, né? E esse sábado ele precede o êxodo do Egito e o nascimento da nação judaica, que se tornou livre. O sacrifício de certos cereais, que nós chamamos de mirra, consistia em farinha, azeite e incenso. Um punhado foi oferecido no altar e o restante foi comido pelos sacerdotes. É interessante que essa oferta de mirra, que é a mesma oferta que é oferecida no Pessah, porque esse ritual ele aconteceu precisamente no Shabat de Pessah. Então o que nós podemos entender? Que aquele alimento ele era dividido entre Adonai e o sacerdote. Por quê? No momento que ele acendia aquele fogo que ia cozinhando, né, aquele bolo, naquele agir ali, queridos, Adonai estava se alimentando, viu? É algo invisível, nós não vemos. É como nós estamos aqui fazendo culto, nós não estamos vendo Adonai comendo, estamos? Ele se alimentando da nossa adoração, do nosso cereal, nós não estamos vendo, mas uma porção do que está acontecendo aqui nesse lugar, Adonai está recebendo. Mas uma outra parte da porção, ele faz o quê? Ele entrega para o sacerdote, ele entrega para nós, irmãos. Enquanto nós louvamos, Adonai se alimenta, mas enquanto a palavra está sendo proferida, quem come é o povo. Então, meu irmão, que essa palavra possa servir de alimento para você hoje. E se você não está comendo, está perdendo tempo, porque quem come do pão que vem do céu jamais terá fome. E essa oferta de mirra, ela também deve ser kosher para o Pessah, comido sem fermento. Mas eu queria te perguntar algo: por que Adonai exige que as ofertas de cereais devem ser sem fermento? Por que não usar um hametz, colocar um fermento? Por que é proibido o tempo todo esse fermento no templo? O que eu pude entender aqui, irmãos, que baseado na história, eles nos levaram na saída do Egito. O que foi que o povo levou na saída do Egito? Um pão sem fermento. A história diz que eles tiveram que sair de forma rápida e que não dava tempo de levedar a massa para que eles pudessem levar um pão. E a forma que eles saíram foi uma forma muito abrupta, não foi? Mas o que nós podemos ver é que se eles levassem também o pão com fermento, o que ia acontecer com esse pão? Ele ia azedar no meio do caminho. Eles iam perder todo o pão, porque eles iam caminhar, irmãos, no sol, né? No deserto. E o pão, você sabe que a durabilidade dele não é tão grande. O pão com fermento, ele mofa. Mas ele sem o fermento, ele dura muito mais. Faz um biscoitinho sem fermento para você ver.
ele vai ficar muito tempo no seu armário e não vai perder. Então Adonai, ele pediu isso. E em Pêssar, que é a Páscoa, nós celebramos a festa de Matzah como uma celebração memorial dessa velocidade da salvação de Deus em um piscar de olhos, quando o povo de Israel foi livre. Será que isso não tem uma simbologia para nós hoje? Nós vamos falar disso agora mesmo. Porém, o que vemos é que Adonai havia advertido a Moisés que dissesse aos hebreus para assar matzot para a Páscoa dias antes da última praga. Então, o que eu vi aqui, irmãos? Por que nós comemos o matzah no Pêssar? Aí, a minha primeira proposta foi que o fermento poderia azedar a massa, e também porque eles tiveram que sair às pressas. Mas o que Adonai também nos ensina aqui, queridos, é que o fermento, ele é visto também como um símbolo de excesso, de apetite, de gula e de desejo. Ou seja, o matzah, querido, ele não é gostoso, é aquela coisa seca, né, irmãos? Né? Aquela massa seca, sem gordura, né? Sem aquele sabor gostoso, que o fermento faz a massa ficar assim, né? Saborosa. Mas o fermento, irmãos, ele é símbolo do pecado. O matzah, ele é visto não como o pão que comemos, porque estamos com pressa de escapar da aflição. Ou seja, o próprio pão da aflição é a aflição. Porque Adonai disse para eles: se vocês foram preparar toda a massa para a saída do Egito, o que vocês viviam no Egito? Vocês comiam o pão da aflição, da escravidão, do jugo. Aí você faz a massa, espera crescer, e o tempo, aí o trabalho, o cansaço, o estresse. Não é isso uma levedana, irmãos, a vida da gente? Você não está se sentindo meio levedado, meio inchado aí não, meu irmão? Com os excessos desse mundo? Com a luxúria que muitas vezes nós buscamos? Por que nós trabalhamos tanto? Porque nós queremos tantas coisas? Nós exigimos muito desse mundo também. Nós gostamos muitas vezes das coisas que o Egito nos oferece. Mas comer em aflição também é sofrer. E o povo de Israel já comia o pão da aflição, porque eles viviam debaixo de um jugo de escravidão. Isso é comer entalando, meu irmão. Quantas vezes você tem tempo de sentar à mesa para almoçar? É tudo engolido. No dia a dia, uma vida aflita constantemente. E Adonai disse: eu quero vocês livres disso. E eu vou ensinar vocês através de algo tão simples. Vocês vão levar farinha com azeite. Um pão sem nada. Porque é assim que eu quero vocês. Sem aflição, sem angústia, sem prisão. Queridos, nós estamos escravizados nesse mundo e aprisionados nele. Vem me dizer que você não é aprisionado ao dinheiro nesse mundo? Por que você tem que trabalhar? Isso não é prisão? Isso não é aflição da alma? E como que você pode oferecer a Adonai uma mirra com tanto peso nas suas costas? Então Adonai, nessa manhã, ele te convida a participar de um Pêssar que começa nessa segunda-feira. Você vai tirar o pão da aflição da sua vida. E serão 7 dias sem fermento. Porque esses 7 dias, queridos, é preparando para algo tão profético que eu encontrei nessas passagens que eu acabei de relatar. Algo que Adonai colocou no meu coração e que eu quero expressar para vocês. Um segredo tremendo que essa palavra tem. Primeiro, que nós seremos tirados do Egito de forma veloz. Será um rapto, um arrebatamento maravilhoso. Queridos, quando o Senhor estiver para vir buscar o seu povo, para nos tirar desse Egito, não vai dar tempo de você ir lá no banco buscar o seu dinheiro. Não vai dar tempo de você
deixar uma carta de herança para alguém. Não vai dar tempo de você limpar seu carro e seus armários. Suas joias estão penhoradas. Sua casa bonita. Seus móveis. Tudo isso, querido, é o pão da aflição na nossa vida. Vocês querem saber de uma coisa, meu irmão? Eu só quero uma casa no céu. No céu que Deus tem para mim. Eu não sei onde é esse céu, mas que Ele tem um céu para mim, Ele tem. Ele tem um céu para mim. E lá, queridos, não vai precisar de carro, casa. Não vai haver essa aflição. E nesse mundo aqui, a gente vive debaixo desse jugo. A gente podia ser mais simples, irmão. Mas eu tenho que gastar dinheiro com roupa, porque as pessoas se preocupam se eu vier todo sábado com a mesma. A gente veste hoje é para as pessoas e não para nós. Porque por mim, irmão, eu andava, sabe? Era igual aquelas judias lá mesmo. Eu queria dar toda a minha vida para o Senhor. Mas as pessoas de fora exigem de nós as coisas. As pessoas exigem que na sua casa tenha os móveis bonitos. Que sua casa tem que ser renovada, seu guarda-roupa, suas vasilhas, seus armários. Uma exigência que nós temos de nós mesmos. Para que tanta coisa, queridos, dentro de uma casa? Hoje a casa é mais importante do que as pessoas. Porque não pode entrar, não pode deitar, não pode mexer. Porque a casa é para enfeitar. E a vida da gente vai passando. E os copos bonitos estão guardados. Né? E as vasilhas. E as belas colchas. Vamos guardando as coisas, entulhando a vida. A nossa casa tem muito lixo, meu irmão. E esse final de semana você vai fazer uma faxina na sua casa. Vai tirar as coisas que você não usa, que você não precisa. Roupa, sapato, comida. Adonai nos ensina isso. Sabe por que nós fazemos isso no Pesa? Porque o momento que o Senhor nos levar, não vai dar tempo de você fazer a mala. Não vai dar tempo de você buscar as coisas que ficaram para trás. Porque para o lugar para onde nós vamos, só vai entrar esse corpinho santo, restaurado, passado por um processo de emanação, que eu não vejo a hora de receber esse corpo glorioso que o Senhor me dará. O meu coração geme por isso. Eu quero a glória de Deus. Eu não me contento mais com esse mundo, irmãos. Eu estou aqui ainda para ser usada, mas aqui não é meu lugar. Meu lugar é junto do Senhor. Eu quero estar junto dele 24 horas, acesa em adoração. Desculpa, irmãos, eu sou emotiva porque não há como não sensibilizar com as coisas espirituais. Não há. Quando hoje pela manhã o Roxângelo chorava aqui de ver a cena que nós vivenciamos esses dias na Síria, não dá para a gente continuar preocupado em enfeitar demais a nossa casa, gastar dinheiro com tanta coisa que vai passar. Eu falo, Deus, traz um comprador para minha casa, porque eu não preciso mais do que um quarto e uma cozinha. A gente não precisa de tanta coisa para viver, não, irmão. Mas nós queremos comer o pão da aflição e gostamos disso. É por isso que Adonai quer tirar. E Ele está fazendo isso na nossa vida. Deixa eu te dar um recado, meu irmão. Não pensa você que você vai enriquecer nesses dias, não. O Senhor vai tirar. Ele vai tirar o que está sobrando, o que nos impede. Ele vai tirar muitas coisas de nós. Ele vai tirar esse fermento. Ele vai deixar apenas aquilo que você precisa para viver. Porque esse acontecimento está às portas, irmãos. Porque se nós ficarmos muito preocupados com tanta coisa de vaidade desse mundo, nós vamos nos perder no caminho e não vamos ver o toque do chofar. Porque o toque do chofar é um som constante que você tem que ouvir para não esquecer desse barulho de Deus. E a oração, ela é esse toque também na nossa vida. Segunda coisa que eu vejo aqui,
que Adonai tem tirado os fermentos de nossas casas. Luxo, glutonaria, excessos, porque tudo isso pesa espiritualmente. As coisas não nos deixam ser espirituais, mas nos faz crescer em vaidade e apego. Comprei uma casinha bonitinha, aí agora a gente já quer mais, e mais, e mais. Não que a gente não possa ter uma vida assim, queridos, porque quando o Adonai quer nos abençoar, isso aí é com Ele. E Ele vai abençoar muita gente aqui. Eu não estou dizendo que você não pode ter coisas boas. Eu estou dizendo que os corações de muitos estão nas coisas boas. Estão muito preocupados com as coisas e não com o reino. E aqui o Senhor quer que a gente tire o apego a essas coisas. Porque existe uma fala no meio judaico que eu gosto. Um filho de um judeu é meu filho. Deu para entender isso, irmão? Quando eu estou vivendo bem, eu quero o bem do meu irmão, então eu vou repartir, eu vou fazer de sedacá. E eu vejo que isso falta nos dias de hoje, porque a igreja do primeiro século, a Bíblia diz que eles repartiam suas coisas e não havia ninguém com falta de nada. Mas hoje uns têm demais e outros nada. Amém? O povo de Deus são os mais humildes. Por isso, nos últimos dias, Ele vai tirar os fermentos para que sejamos uma única massa. Vocês acham que está correto o sacerdote ver na abastança e o povo passando necessidade, irmãos? O sacerdote andar em carro luxuoso, nos melhores apartamentos, né? Lá nos States, lá nos Broadway da vida? É justo isso? E o povo passando fome, passando necessidade? Não. Não é assim que a palavra ensina. O sacerdote não falta nada para ele, porque Deus cuida dele. Mas ele tem que estar adequado a todo o povo. Você sabia que o sacerdote tem que estar no nível do seu povo? Ele tem que comer do mesmo pão, meu irmão, da mesma massa. Nós temos que estar unidos até nisso. Por isso que Adonai, ele tem uma igreja estilo assim, sabe? Mas se você vê seu irmão passando necessidade, não ajuda, você está infringindo a Torá. Comendo matzá, fazemos uma revolução contra os poderosos que enriqueceram às custas dos menos favorecidos. Quando comemos a matzá, abstendo do hametz, abraçamos o Pêssar, no Seder que celebra a nossa liberdade, o nosso novo nascimento como um povo que constrói no deserto o templo, mas que através da fé e da prática dos mandamentos, trazemos a presença do Divino, que vem comer conosco do que é simples, mas que damos a Ele como adoração. Este é o simbolismo da mirra, uma oferta pura, oferecida todos os dias no templo, que traz o espírito da liberdade diariamente. Amém? No capítulo 7, irmãos, eu vou passar por cima aqui, porque meu tempo já acabou. Só mais um minutinho. Na tradição bíblica judaica, pedir perdão, ele era um ato sagrado. Hoje nós percebemos que as pessoas têm muita dificuldade em pedir perdão, principalmente ao Eterno. Muitas vezes as nossas orações, elas não entram com esse perdão. E nós precisamos lembrar de que aquele que faz o sacrifício, a primeira coisa que ele tem que pensar é em pedir perdão a Adonai e também às pessoas. No passado, Deus dava chance às pessoas de publicamente fazer as pazes quando traziam uma cabra ou ovelha, assistindo parte delas queimando e a cinza no altar, e a outra parte dela o sacerdote comia com satisfação pelo perdão comunal que foi concedido. Então esse capítulo 7, ele nos ensina isso, que nós precisamos fazer um culto do perdão. Né? E que culto é esse? Tem uma festa e nós celebramos, que é o culto do perdão, Yom Kippur. Então, meu querido, você não pode deixar de participar desse momento, né? Porque esse ato de sacrifício de ofensa, de culpa, ele se transformava em um louvor público. Imagina que todo mundo com o coração livre,
de culpa diante do Eterno e diante do seu irmão. O culto não fica mais leve, irmão, mas quando chega alguém com o coração preso, ele atrapalha o andamento das coisas. Por isso, meu irmão, a Bíblia diz que antes de oferecer algo a Adonai, primeiro conserte-se com seu irmão. Tem que haver arrependimento. Amém? Quando fazemos um sacrifício de culpa, aprendemos não só nos aproximar de Deus, como uns dos outros. Entidades, sentimentos de culpa são transformados em ações, trazendo cura. Quando você pede perdão, meu irmão, você é curado. É por isso que há muita gente doente na casa do Senhor, porque não pede perdão nem a Adonai e nem perdoa as pessoas. Se é alguém lá fora que você precisa perdoar, meu irmão, tem que perdoar. Talvez seja isso que está atrasando sua bênção. Não adianta pedir nada a Adonai com o coração travado, não, porque essa trava aí vai atrapalhar você de ser abençoado, né? E o nome dessa oferta é a oferta de Acham. E quem suspeitasse ou soubesse de uma pessoa que estivesse com culpa, ela estava omitindo. Então essa pessoa também tinha que fazer essa oferta. Então, irmãos, muitas vezes a omissão é pecado, viu? Se você sabe de uma situação e não relata para a pessoa certa, você está omitindo algo e Deus vai cobrar de você. O ato de oferecer as vísceras é um oferecer do seu interior, expor o seu eu, seu erro publicamente, mas aproximar-se de Deus e sair livre da culpa. Havia uma confissão comunitária e nós precisamos fazer isso, irmãos. Nos derramar diante do altar do Senhor para confessar as nossas culpas, né? Porque isso vai nos aproximar do Eterno e nos aproximar uns dos outros. No capítulo 7, versículo 11 ao 13. Essa é a lei do sacrifício das ofertas de paz, apresentada a Adonai. Se uma pessoa apresentar o agradecimento, deverá oferecer como sacrifício de agradecimento bolos não fermentados, misturados com azeite de oliva, matizar untada com azeite de oliva e bolos feitos de farinha pura misturada com azeite de oliva. Oferecerá como agradecimento bolos de pão fermentado com sacrifício de oferta de paz. Irmãos, agradecer também é um mandamento de Deus? É. Por quê? Adonai aqui ensina que essa oferta de ações de graça, ela é importante diante de Deus. Ser grato a Deus, queridos, é um sacrifício também de louvor. E muitas vezes nós somos muito rápidos em pedir e demorados em agradecer. E a gratidão requer de nós uma troca. Quando você recebe um benefício de alguém, o que você faz? Você dá um presente para a pessoa, como gratidão. E será que nós temos oferecido a Adonai uma oferta, como gratidão por tudo que Ele tem feito? A palavra aqui seria todá, korban, oferta, de sacrifício, de agradecimento. E essa oferta, ela é um gesto sincero do nosso coração. Não tem que ser uma coisa forçada não, viu, meu irmão? Tem que ser algo que vem de dentro do coração. O fundamento do nosso serviço a Deus, ele flui do nosso reconhecimento de que Ele é o poderoso, quando assumimos a importância do milagre. E eu quero terminar, irmãos, com esse capítulo 8, porque ele é importante. Eu vou falar rapidinho aqui. Adonai disse a Moshe: pegue Aarão e seus filhos com ele, as roupas, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e a cesta de batizar, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moshe fez como Adonai lhe ordenara, e a comunidade foi reunida à entrada da tenda do encontro. Moshe disse à comunidade: isso é o que Adonai ordenou fazer. O que eu pude ver aqui, irmãos, que nas parachotes anteriores, como eu falei, Adonai, ele destacava a vestimenta do sacerdote, não é isso? E agora aqui Adonai orienta na condução para a inauguração do tabernáculo. E ele ordena que ele pegasse os elementos necessários para a consagração de Arão e seus filhos, e uma delas era a roupa. Nós vamos, queridos, ser ungidos pelo Senhor agora para entrarmos no tabernáculo. E como que você tem que vir? Vestido com uma vestimenta
sacerdotal. Sabe por que muitas vezes nós entramos e saímos de qualquer jeito? Porque nós entramos de qualquer jeito. Mas o dia que nós entrarmos na presença do Senhor, com as vestimentas de um verdadeiro sacerdote, o Senhor vai falar assim: é hoje. É hoje que eu te separo. Irmão, nós estamos precisando disso, vocês estão entendendo? Adonai, Ele quer separar pessoas. Eu me lembro que acontecia às vezes nos cultos. O Senhor levantava um profeta, e aquele profeta trazia aquela pessoa à frente e dizia: o Senhor hoje está te separando para o ministério tal. Havia uma revelação. E hoje, irmãos, como que tem que ser? A gente tem que ficar olhando a habilidade das pessoas para ver se elas estão preparadas ou não. Mas quem trazia a pessoa e ungia era o Eterno. Ele dizia: você, venha. Hoje é o dia que eu vou derramar um óleo sobre a sua cabeça. Eu estou te separando nessa hora. Meu irmão, nós precisamos entrar na presença do Senhor, vestidos adequadamente, para que Ele possa nos usar. E aqui Ele fez isso com a vida de Arão e seus filhos. Mas a pergunta é: a roupa faz o homem? A roupa faz o homem? Deveria ter um código de vestimenta para o culto, irmãos? Quando um militar vai trabalhar, o que ele tem que vestir? O médico, a roupinha branca. O bombeiro, não é assim? O pedreiro veste seu uniforme. Quando nós vamos servir ao mundo, nós não colocamos uma vestimenta. Seria errado então nós termos uma vestimenta apropriada para estar diante de Adonai? Não. Nós temos que ter uma vestimenta apropriada. Mas Adonai, Ele nos ensina de forma espiritual qual é essa vestimenta. E no versículo 4 aqui, Adonai diz então para Moisés reunir o povo antes da ordenação de Arão e seus filhos. É interessante, irmãos, que eu fui olhar aqui a palavra reunir e eles reuniram, é a palavra Vaticahel. Essa palavra tem o mesmo valor que a palavra Israel. Ou seja, o significado que os filhos de Israel mostram muito mais força quando eles estão juntos, reunidos. Quando Deus nos chama a reunir, a congregar, Ele diz: vocês juntos são mais fortes. Então deixa eu te dizer, meu irmão, não seja um crente isolado, não. Se ajunte ao povo de Deus para seguir as ordenanças do Senhor. Isso também é espiritual. Amém? No versículo 10 ali, ele tem uma palavra para os líderes. Então Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, consagrando-os. O que eu pude ver aqui? Que os nossos líderes espirituais, eles devem sempre lembrar que a santidade da vida humana nunca deve superar a devoção a Adonai. Às vezes não somente um animal foi sacrificado. Por quê? Quando o sacerdote ele ia levar o animal, quem era consagrado? O animal. Mas o que Adonai quer nos ensinar aqui, que o sacrifício não era o animal, era o próprio sacrificador. Entendeu, irmão? O sacrifício era o próprio sacrificador. Era a Ele que Deus estava ungindo, era a Ele que Deus estava vestindo, era a Ele que Adonai estava dando toda a direção. Então, meu irmão, eu quero te deixar essa palavra nessa manhã, que aqui mostra que o serviço a Adonai, todo o nosso corpo, ele deve ser consagrado a Deus. O seu cabelo, o seu nariz, os seus olhos, os seus dentes, todo o nosso ser, ele deve respirar a unção de Deus. E aquele animal, ele recebia aquela consagração, mas quem na verdade era ungido ali era o próprio sacerdote. Onde ele era ungido? Quando o Adonai mandou que separasse Arão e seus filhos, onde foi que ele mandou ungir Arão e seus filhos? Primeiro no ouvido. Por quê? Para que o sacerdote pudesse ouvir
melhor a voz de Deus. Tem muita gente precisando de ungir seus ouvidos, porque não estão ouvindo Deus. E Deus tem falado, meu irmão, mas você precisa separar seus ouvidos para o Senhor. Tem muita gente dando ouvido a outras coisas, mentiras, fofocas, imoralidades, e é aí que vai entrar os nossos pensamentos. E o diabo tem falado muito no ouvido de muito aí, hein? Tem muita gente dando ouvido a Satanás. Cuidado com as vozes que vêm lá de fora, porque o diabo quer te levar para a prostituição, para a lascívia, para a sensualidade, e isso não é Deus falando, não. Depois ele era ungido nas mãos. As mãos falam de obras. Um sacerdote que não ouve Deus, ele não tem atitude. Nós precisamos receber de Deus a instrução para a prática das boas obras. E os pés falam do caminhar do sacerdote. Onde nós vamos, a presença de Deus tem que ir junto, querido. E a obra também está nos nossos pés, porque esses pés que sustentam o tabernáculo. E aonde nós vamos, a presença de Deus também tem que ir. Então isso mostra que o corpo, para ser elevado, tinha que estar a serviço de Adonai. No capítulo 8, versículo 22. O outro carneiro foi apresentado, o carneiro da consagração. Amarão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. O que aconteceu ali? Quando eles receberam essa consagração, eles já tiveram autoridade para abençoar aquele animal e servir como oferta a Adonai. Queridos, não adianta querer dar uma oferta a Adonai sem que você seja consagrado, sem que você seja ungido e separado para ele. Adonai só recebe uma oferta quando o sacrificador recebeu a unção que vem dele. Ele não aceita nada que venha do homem. Ele só aceita aquilo que ele mesmo dá para o homem entregar a ele. Então nós precisamos ter uma vida consagrada. Porque o que eu vi aqui, que os filhos de Arão e eles deixaram de ser um cidadão comum. Eles não eram homens comuns no meio do povo, mas agora eles passaram a ser representantes de Deus. Se eu e você fomos ungidos e separados por Yeshua para sermos representantes de Deus, existe um processo. E qual foi o processo de Arão e seus filhos? Eles tiveram que entrar no tabernáculo e ficaram lá durante 7 dias. Significa que a totalidade da consagração, ela exige o tempo de Deus na nossa vida. Ele te consagra. Mas se você sair de dentro do tabernáculo antes do tempo, você perde a unção. Então, querido, se você foi separado para Adonai, recebeu a consagração dele, fique dentro do tabernáculo. Fique lá 7 dias, cumprindo o tempo de Deus na sua vida. E esses 7 dias pode significar muito mais do que 7 dias de uma semana. Um tempo de Deus na sua vida. Porque no tempo certo Ele vai falar: agora você vai sair do tabernáculo e eu vou usar você de forma misteriosa, que o mundo não vai entender. Porque o sacerdote não é entendido pelas pessoas, porque ele faz coisas loucas, porque ele está ouvindo a voz de Deus. E para a humanidade, muitas vezes nossas atitudes podem parecer incoerentes, porque as coisas de Deus são loucura para o homem, irmão. E nós temos que ser loucos nesse mundo mesmo. É por isso que a gente tem que pular. É por isso que a gente tem que glorificar. É por isso que nós temos que exaltar o nome do nosso Deus. E terminando aqui, irmãos, no capítulo 8, versículo 30, eu entendo aqui que a nossa consagração, ela exige 3 coisas. A primeira, o óleo da unção. Sem o óleo da unção, nós não temos como ser consagrados. E a palavra de Deus diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Ruach HaKodesh. E o Senhor enviou para nós o Espírito Santo, e Ele tem nos ungido. Mas também exige o sangue sobre as nossas cabeças. Sem Yeshua, querido, ter derramado o sacrifício dele por nós, nós não teríamos esse selo desse sangue que foi derramado sobre nossas vidas. E o terceiro é passar pelo teste da consagração. Eu acredito que nós já recebemos o óleo da unção, recebemos o sangue do Mashiach, do Cordeiro, Yeshua HaMashiach, que foi derramado sobre nossas cabeças. Agora eu te pergunto, você tem passado pelo teste da consagração?
Tem passado pelo tempo de Deus e da aprovação? Então, meu querido, hoje é o dia de você experimentar desse teste. Eu termino dizendo que o serviço a Deus e aos outros é idealmente a sua própria recompensa, trazendo consigo a alegria de dar e a satisfação da parceria com Deus na obra da redenção. Ou seja, somos chamados para ligar o homem a Deus. Você é um sacerdote ungido. Permaneça dentro do tabernáculo, porque vai chegar o dia que nós vamos entrar dentro do verdadeiro tabernáculo e de lá nós não vamos sair mais. Amém? Que o Senhor te abençoe nesse Shabat, querido. Que Ele possa preencher a sua vida com essa palavra. Faça dela uso no decorrer dessa semana. Purifique-se, santifique-se. Tire os excessos da sua vida. Tire a luxúria, tire o que sobra, tire o que não presta. Limpe sua casa, limpe os armários. Faça aquela faxina amanhã, para que você possa chegar segunda-feira no Pêssar, preparado para comer o pão sem fermento, que é o nosso Messias Yeshua. Amém? Shabbat Shalom para todos. Eu agradeço por nos receber em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.